Oi, turma! Iniciando mais uma semana do Plano de Estudo Tutorado, volume 7, do terceiro ano. Vamos lá? Então, iniciando aqui a semana 3, na página 9, nós temos aqui a organização da semana. Temos aqui as orientações para os pais e responsáveis, dica para o estudante que quer saber mais. Na página 10, inicia a atividade. Leia o texto abaixo silenciosamente e depois leia também em voz alta para alguém de sua família. Então, vamos lá. Filhotes de cachorro são resgatados após abandono no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Há denúncia de que os cachorros foram abandonados no local. Um dos filhotes ficou preso em uma lata de tinta dentro do rio. 5 filhotes de cachorro foram resgatados nas margens do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira, dia 22. O Corpo de Bombeiros recebeu denúncias de que um carro parou às margens do ribeirão e abandonou os filhotes. Um dos filhotes caiu em uma lata de tinta e ficou preso dentro do rio. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros fizeram o resgate utilizando uma corda ancorada na viatura. Todos os cães foram resgatados e levados para o centro de zoonose da cidade. Então, lemos esse texto, vocês vão ler, reler várias vezes. E aí vão responder as perguntas. Responda as questões oralmente, depois registre as respostas. Quantos filhotes foram resgatados? Quem fez o resgate dos filhotes? Onde os filhotes estavam? Então, vocês vão ler aqui, procurar a resposta e anotar aqui. Tá bem facinho. Por que os filhotes estavam nesse local? Como os bombeiros ficaram sabendo dos filhotes? Qual foi denúncia recebida pelo Corpo de Bombeiro? O que aconteceu com os filhotes? Como foi feito o resgate? Depois do resgate, para onde foram levados os filhotes? Então, todas essas respostas estão aqui. É só ler novamente. Ó. Filhotes de cachorro são resgatados após abandono no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Há denúncia de que os cachorros foram abandonados no local. Um dos filhotes ficou preso em uma lata de tinta dentro do rio. Aqui já tem resposta de umas 2 perguntas. Aí vem, 5 filhotes de cachorros foram resgatados na margem do Ribeirão das Antas. Aqui já tem outra resposta. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, na tarde de quinta-feira, dia 22, o Corpo de Bombeiros recebeu denúncia de que um carro parou às margens do Ribeirão e abandonou os filhotes. Um dos filhotes caiu em uma lata de tinta e ficou preso dentro do rio. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros fizeram resgate utilizando uma corda ancorada na viatura. Todos os cães foram resgatados e levados para o centro de zoonose da cidade. Então, todas essas perguntinhas têm a resposta lá no texto. Agora, vamos para a questão 3. Assinale com X a resposta correta.
O texto lido pertence ao gênero reportagem, matéria de revista ou notícia. O texto foi publicado em um jornal impresso, na internet ou em revista. O objetivo da notícia é divertir, informar e explicar. Então, como é que eu vou saber de onde foi tirado isso aqui? Então, aqui, ó, texto disponível em http:/g1globo.com. Filhotes de cachorro resgatado em Ribeirão, Poços de Cal. Então, isso aqui é o endereço de quê? De uma revista? De um site? Então, é daqui que a gente pega essas informações de onde foi retirada a notícia, né? Então, é daí que vocês vão responder essas questões aqui do número 3. Releia a notícia e faça o que se pede. Ó, uma resposta já aqui, ó. Qual é o assunto central dessa notícia? Resgate de 5 filhotes de cachorro abandonado. Denúncia sobre filhotes de cachorro abandonado. Tem hora que nas perguntas tem respostas de outras perguntas. Então, tem que ficar atento em todas as perguntinhas, todas as questões, porque lá tem já, às vezes você está em dúvida numa resposta e aqui tem a resposta. Na notícia, o título manchete deve apresentar o assunto central e atrair a atenção do leitor. O título dessa notícia tem essas características. Então, o título dela é uma manchete, está chamando atenção, tem uma característica de chamar atenção para essa notícia. O que vocês acham? Sim, não ou mais ou menos? A notícia geralmente apresenta um título auxiliar que complementa as ideias do título principal. Nessa notícia, há um título auxiliar? Se sim, pinte-o. Então, você vai lá pintar se tiver um título auxiliar, um segundo título. Título auxiliar, um segundo título. No primeiro parágrafo de uma notícia, lead, constam as principais informações sobre o fato noticiado. Localize as informações a seguir e pinte-as de acordo com o que se pede. Então, o que aconteceu? Vai pintar de azul. Onde ocorreu o fato? Vai pintar de amarelo. Quando ocorreu o fato? Que é a data, né? Vai pintar de vermelho. Por que ocorreu o fato? Vai pintar de verde. E nessa semana também vocês vão fazer a semana 4. Nós temos que dar conta de fazer 2 semanas em uma, para a gente finalizar agora dia 22. Então, primeiro temos aqui a organização da aula, orientações para os pais, dica para o estudante que quer saber mais. E aí, na página 14, inicia a última atividade, que é a atividade 4. Produção de notícia. Você vai escrever uma notícia para um jornal sobre os animais abandonados em sua cidade. Planejamento. Converse com seus familiares ou responsáveis sobre a questão a seguir e anote as falas que julgam interessante. Na cidade onde você mora, existem animais abandonados? Conhece alguém que já resgatou algum animal em situação de perigo ou ONGs que cuida de animais abandonados? Conhece alguém que adotou um animal abandonado? Converse com seus familiares sobre os motivos que levam as pessoas a abandonarem animais e ouça a opinião deles, né? Vocês vão pedir a opinião e vai escutar o que eles falam. Depois, vocês vão produzir. Escreva a notícia organizando as afirmações, as informações seguindo
esse roteiro. O que aconteceu? Que é o fato, né? Depois, o motivo. Por que que aconteceu? Depois, o lugar onde aconteceu. Depois, a data, quando aconteceu. E depois, o detalhe, como aconteceu. Fique atento à estrutura da notícia. Caso tenha dúvida na escrita de algumas palavras, consulte o dicionário, impresso ou digital. Aí vocês vão pesquisar como é que escreve a palavra. Escreva as informações de forma direta, evitando detalhes desnecessários. Se julgar interessante, insira imagem e legenda. Escreva a notícia em uma folha de rascunho. Agora é o passo 3. Revisão e reescrita da notícia. Revise seu texto, observando os seguintes aspectos. O título chama a atenção do leitor? A notícia aborda um fato relevante? A estrutura da notícia está correta? Converse com seus familiares, faça os ajustes necessários. Passe seu texto a limpo no espaço a seguir. Aí depois que escreveu no caderno, que fez a revisão, mostrou para alguém da família, para ver se tá bom, aí vocês vão anotar aqui, nessa folhinha. Tá ok? Então, agora vai ser a produção de telejornal. Agora você vai apresentar a notícia que escreveu em um telejornal, jornal falado. Primeiro, nós temos que planejar. Você e sua família vão assistir um telejornal e ficar atento no tom de voz e aos gestos do apresentador ou apresentadora. A expressão que o apresentador ou apresentadora utiliza para iniciar ou terminar o telejornal. Então, vocês têm que prestar bem atenção como é que inicia e como é que finaliza um jornal. O contato visual do apresentador ou apresentadora. Conversem sobre o que observaram e anote as informações. Aí vocês vão anotar o que vocês vão fazer. Depois, vem o segundo passo, que é a produção. O que vai ser a produção? Utilize a expressão corporal para a apresentação inicial e a despedida. Ensaie bastante, vai ensaiar a apresentação lendo o texto com entonação e gestos adequados. Depois vai gravar, quando for a apresentação real, alguém vai gravar um vídeo da sua apresentação do telejornal e enviar para a sua professora, né? E depois vocês mesmos vão fazer uma avaliação. Se você prestou atenção na linguagem utilizada, o tom de voz, a postura, e se você gostou de ser um jornalista. E encerra por aqui as atividades de língua portuguesa. Tá bom? Então, beijos, Feliz Natal e até as avaliações.